Meus queridos irmãos, uma alegria muito grande me dirigir aos irmãos nesta hora. Eu quero aqui transmitir um grande abraço ao pastor Djalma, meu amigo, meu irmão de tantos anos, e ao mesmo tempo abraçar aos irmãos também da querida Igreja Batista Redenção em Manaus. O pastor Djalma me pediu que eu fizesse uma meditação para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu escolhi para essa meditação um texto muito bonito, um texto de que eu gosto muito, que está em João 6, 66 a 69. Mas antes de ler o texto, nós vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos acrescentou a vida e queremos te pedir, ó Deus, te rogar que o Senhor possa estar conosco, possa estar com os amados irmãos da Igreja Batista Redenção em Manaus, o pastor Djalma, sua família querida, ó Deus, nós te louvamos por essas vidas e te pedimos, ó Deus, que a tua bênção, que a tua graça seja derramada de maneira contínua sobre todos nós. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder compartilhar com todos os queridos a palavra do Senhor. Eu quero, nesse instante, ler o texto que eu separei para a nossa meditação, e ele nos diz o seguinte, João 6, 66 a 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e desistiram de segui-lo. Jesus, voltando-se aos 12, perguntou, vocês também querem desistir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto muito interessante, um texto muito bonito, e eu quero enfocar, com os irmãos nessa pergunta provocativa do Senhor Jesus aos 12, quando ele se dirige a eles dizendo, vocês querem também desistir? Uma vez que eles estavam com um grande grupo ali, com ele. E após as explicações de Jesus, as palavras de Jesus sobre a realidade da dureza de segui-lo, muitos desistiram, abandonaram a Jesus, pensaram, olha, eu não quero mais saber de seguir a esse Jesus, essas coisas são muito duras, são difíceis, não servem para mim, então eu desisto e vou embora. Jesus, então, à vista disso, dirige-se aos 12 e faz a eles esta pergunta, vocês também querem desistir? Querem ir embora? Querido, você já desistiu de alguma coisa na sua caminhada? Já desistiu de um projeto, de um sonho, de um negócio, de um relacionamento? Eu creio que todos nós, em algum momento de nossas vidas, desistimos de alguma coisa. Eu conheço muitas pessoas que desistiram de muitas coisas e conheço algumas que desistiram de tudo, inclusive da própria vida. Certamente você também conhece alguém nessa situação. Eu fui fazer uma pesquisa e verifiquei que hoje nós temos no Brasil cerca de 32 suicídios por dia. São pessoas que tiram as suas vidas, são pessoas que desistem de tudo porque a vida não tem mais sentido. Não há um motivo que as leve a continuar vivendo e por isso desistem. E o texto que nós lemos, ele nos ensina claramente, ele nos mostra claramente que o cristão, aquele que é servo do Deus Altíssimo, aquele que tem uma experiência com o Senhor Jesus, ele não desiste. E ele não desiste justamente porque em Cristo a vida passa a ter sentido.
Em Cristo há um motivo para viver. E por isso, nós, servos do Senhor, não desistimos, mesmo que enfrentemos situações difíceis. Vocês vejam que os apóstolos, eles eram completamente livres para decidir, para tomar a decisão. Jesus não os forçou. Jesus simplesmente perguntou, olha, vocês querem ir? Tem até aquele ditado popular que diz o seguinte, olha, a porta da casa é serventia da rua. Quer sair, quer se retirar, vá embora. Jesus foi muito claro aos apóstolos. Eles eram livres, porque o evangelho é isso, o evangelho é liberdade. Ninguém se torna cristão à força. Ao contrário de outras doutrinas, por exemplo, os muçulmanos, quem nasce numa família muçulmana, ele não tem opção, ele tem que ser muçulmano. Se ele desistir de ser muçulmano, ele é expulso da família, ele é perseguido, ele é até mesmo morto. O mesmo caso, por exemplo, com os hindus. Se ele nasce, se a pessoa nasce numa família hindu, ele tem que ser obrigatoriamente hinduísta, ele não pode deixar de ser, ele não pode desistir daquela religião, da religião da família, porque senão, da mesma forma, ele é expulso da família, ele é castigado, ele é perseguido. Mas o cristianismo não. Nós, os cristãos, temos a liberdade de escolha, como os 12 tinham também, para irem embora e deixar de seguir a Cristo. Mas o interessante é que, diante da pergunta do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro responde a pergunta de Jesus com uma outra pergunta. E ele diz, Senhor, para quem iremos nós? E esta pergunta, ela é muito interessante porque ela encerra grandes questões da vida humana. O apóstolo Pedro, ao perguntar a Jesus, ele estava, de certa forma, perguntando ao Senhor, Senhor, quando estivermos assaltados pelas inquietudes humanas que nos cercam, que nos atacam, onde procuraremos solução, se não em Ti? O apóstolo Pedro, da mesma forma, ao fazer esta pergunta, ele diz, Senhor, diante da vida humana, da finitude da vida humana, como nós desistiremos? Qual será o destino eterno das nossas almas se desistirmos? É muito interessante essa pergunta. Ele, ao perguntar, Senhor, para quem iremos nós, estava dizendo, estava reafirmando, Senhor, onde encontraremos, em quem encontraremos salvação, se não em Ti? Por isso, não podemos deixar de seguir-te, não desistiremos como os outros fizeram. Todos nós, todo ser humano, ele enfrenta momentos duros na vida, passa por momentos difíceis, muitas vezes são problemas familiares, é o desemprego, é a doença, são as decepções, o abandono, e essas situações são vividas por todos, por crentes, por não crentes. Agora, o que marca a distinção entre um grupo e outro, ou seja, entre aqueles que servem ao Senhor Jesus e aqueles que não servem, é justamente na busca da solução que cada um adota. Os homens, as mulheres, aquelas pessoas que não têm uma relação de fé com Deus, que não têm uma vida com Deus, normalmente diante de uma circunstância adversa, eles partem para buscar soluções nas bebidas, nas drogas, no esoterismo, misticismo, na imoralidade desenfreada, nos espíritos, na religiosidade vazia, um monte de regras que não servem para resolver as suas questões pessoais, os seus problemas, as suas lutas. Então tentam de tudo. O que vale é buscar uma solução para o problema. E a partir daí, vale tudo, até mesmo desistir da vida quando veem que não há solução. Agora, nós cristãos, nós servos do Senhor, nós servos do Deus Altíssimo, não agimos assim, não pensamos assim. E não podemos aceitar este viés, este caminho. Porque nós sabemos
né, que mesmo em meio à luta mais dura, à peleja mais cruenta, nós não desistimos, porque nós vamos buscar socorro em Deus. Nós vamos buscar a solução onde a solução está, que é na presença do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na presença do nosso Deus, porque Deus é o nosso sustentador. É Ele quem firma nossos passos, é Ele quem dirige a nossa caminhada, é Ele quem mostra o nosso caminho e nos guia em meio à tempestade e nos livra. A nossa esperança tem que estar firmada em Deus. E quando é assim, nós não desistimos. Nós não desistimos, nós avançamos. Nós lutamos porque temos a certeza de que Deus providenciará a resposta para as nossas necessidades. Querido, quando você está atravessando, está vivendo uma circunstância adversa, quando está angustiado com alguma questão, quando a esperança que você tinha falha, quando as forças para continuar a caminhada faltam, quando o sorriso desaparece dos seus lábios, da sua face, quando os amigos desaparecem, quando você está até mesmo pensando em desistir, para quem você vai? Onde, querido, você vai buscar o socorro? Onde você vai buscar a resposta? Onde você buscará o conforto? Lembre-se das palavras do apóstolo Pedro. Pedro responde à pergunta de Jesus com uma outra pergunta, mas que na verdade já é uma resposta. Ele, ao falar, Senhor, para quem iremos? Ele está afirmando, Senhor Jesus, nós não desistiremos, pois não temos a quem ir, senão a Ti. Nós buscaremos a solução para as nossas questões, para os nossos problemas, para as nossas lutas, as nossas dificuldades, somente em Ti, porque em Ti está a certeza da resposta. Em Ti está a certeza do conforto. O motivo é claro e é complementado logo no versículo seguinte com uma afirmação maravilhosa da parte do apóstolo Pedro, quando ele diz, Senhor Jesus, nós não desistiremos, porque somente Tu tens as palavras de vida eterna e temos crido e conhecido que Tu és o Cristo de Deus. Que coisa maravilhosa essa afirmação do apóstolo Pedro. E que esta afirmação possa ser uma realidade vivida por cada um de nós, por cada um dos irmãos, por cada uma das irmãs, por toda essa igreja querida e abençoada. Por isso, irmãos, não desistiremos. A nossa caminhada deve prosseguir na certeza de que Deus está nos abençoando e está nos sustentando. Meu amado, você está passando por um momento difícil, você está passando por uma circunstância adversa. Lembre-se das palavras do apóstolo Pedro e não desista. Diga, eu não desistirei, porque, Senhor, se eu desistir, eu não tenho para quem ir. Eu não tenho onde buscar solução, porque somente Tu tens as palavras de vida eterna. Declare ao Senhor Jesus que não há nada, nem ninguém, a não ser Ele mesmo, que pode acalmar o seu coração e renovar as suas forças e as suas esperanças em dias melhores. Em Cristo sempre há esperança e nele podemos nos alegrar sempre. Mesmo em meio à pandemia, por exemplo, como estamos vivendo agora, que tem sido terrível, que tem levado tantas vidas, que tem custado tanto sofrimento a tantas pessoas, mesmo em meio à doença, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à angústia, nós podemos esperar no Senhor, porque dele vem a resposta. É como diz a palavra de Deus
em Salmos 46, Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esta é uma declaração de fé na providência divina. Também nós devemos nos lembrar de uma passagem maravilhosa também do profeta Abacuque, que em meio ao caos, em meio à falência de todas as possibilidades de solução das dificuldades, ele reafirma sua fé e seu compromisso com Deus, fazendo esta maravilhosa declaração, dizendo o seguinte: mesmo que não floresça a figueira, e mesmo que não haja uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nos campos, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Que palavra maravilhosa e enriquecedora para a sua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor Jesus. Querido, não desista. Deus é contigo. Alegre-se e exalte-o confiadamente, como fez Abacuque, como fez o apóstolo Pedro, como fez o cego de Jericó e como tantos outros exemplos maravilhosos e marcantes de fé na graça e na providência do Deus Altíssimo, o Deus a quem servimos e adoramos. E na certeza de que Ele mesmo cobrirá a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, a vida de todos os irmãos da Igreja Batista Redenção em Manaus, nós queremos encerrar lembrando e deixando com os irmãos o versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E também deixando com os irmãos Números 6, 24, 26, que assim nos diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz bendita do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Firmados na palavra do Senhor, não desistiremos. Não desista, porque Deus mesmo te guardará até o fim e proverá a teu respeito. Amém. Deus abençoe, pastor Djalma, a sua vida, o seu ministério, a sua família, e que Deus abençoe essa amada Igreja Batista Redenção em Manaus. Que Deus enriqueça a vida de todos os irmãos e que Ele nos dê a paz a todos nós. Amém. Deus abençoe.